Oi meninas, como vocês estão? Vamos aprender a fazer uma vaquinha porta-pano de prato? Estou terminando um kit de uma cliente e resolvi gravar essa aula para vocês. Todas as informações estarão na descrição do vídeo e depois eu mostro o kit completo. Bora lá? Vamos lá meninas, fazer essa pecinha linda, super funcional. E você pode usar na cozinha, na área de serviço, onde o cliente desejar, né? Desde que ela goste do tema da vaquinha. Depois eu vou mostrar para vocês a coleção que foi enviada para essa cliente, tá? Eu fiz um risco aqui, só para vocês entenderem sobre como eu utilizo os tecidos. Aqui é um algodão cru, pode ser desse mais grosso. Aqui que eu fiz a peça, ele tá um pouquinho mais fino. Tem até gente que usa percal. Depende aí da disponibilidade da sua região e o que for mais em conta, que você consiga ter um lucro maior. E isso que é importante, que você ganhe dinheiro, tá? Então eu risquei o molde aqui do chifre de uma outra peça, só para vocês verem. Aqui eu tô utilizando algodão cru frente com frente. Então quando eu falar que o tecido é duplo, é isso aqui. Frente com frente e você risca em cima. Nesse caso, onde você risca é onde você costura. Se não tiver nenhum risco escrito abertura, a peça vai ser costurada inteira e depois a gente faz um corte para desvirar. Quando eu falar tecido duplo sobre feltro duplo, é isso aqui, ó. Põe esse sanduichinho e eu costuro aqui por cima. Na hora de desvirar, eu vou fazer um corte neste tecido só, tá? Eu não faço nos de baixo, eu faço aqui. Aí quando eu desviro, as camadas de feltro estarão fechadas. Aí eu dou um pique em uma das partes do feltro para poder encher aí o meinho da peça, tá bom? Agora vamos falar do molde. Orelhinhas. As orelhinhas dele, da vaquinha, tem uma abertura aqui, tá marcado no molde, tá? Aqui na lateral para desvirar, mas se você quiser fazer um corte também fica à vontade. Então são as duas orelhinhas, cabecinha com abertura embaixo, também tá no molde. Ah, eu não quero fazer embaixo, quero fazer o corte, fique à vontade. Os bracinhos eu faço como? Ponho um de frente com o outro, frente com frente. Observe que o bracinho dela, quando é pra cima, ele tem uma leve curvatura aqui. Eu vou até deixar isso mais evidente no molde, tá? É uma leve curvatura. Então, você olha se tá curvatura com curvatura e faz um corte pra desvirar e encher. O nosso chifre também... Nosso chifre não, lá ele. Ó, o chifre da vaquinha, você faz ele inteiro, igual eu expliquei ali, e dá um corte aqui atrás, tá bom? Corpinho, abertura no pescoço, que é por onde a gente vai encher. E eu vou deixar, a princípio, uma abertura maior para poder desvirar e encaixar onde a gente vai colocar o nosso porta-pano, tá bom? Então, essa abertura, a gente vai costurar o porta-pano e desvirar a peça. E na hora de encher, a gente enche pelo pescoço. Ah, eu gostaria de encher pela lateral, fica à vontade. Eu odeio esse negócio de pontinho invisível, às vezes não fica bom. Então, eu prefiro deixar o mais facilitado possível. É isso, eu vou desvirar, vou encher essas peças e mostro para tudo, produção. Esqueci de mostrar o focinho, tá? 100% costurado e a gente vai fazer um corte aqui para poder encher. Agora sim, vou lá encher. Bora lá dar continuidade, gente. Já enchi aqui bracinhos, virei as orelhinhas. Deixa eu falar um trem pra vocês aqui, falar de pintura. Já aconteceu de perguntarem em outro projeto se tinha o molde das manchinhas da boneca. E não tem, né, gente? Aí o que a gente vai fazer? Tô usando aqui um pincel. Eu sempre trago alternativas pra vocês. Esse aqui é um pincel velho de maquiagem. Minha filha joga fora. E eu peguei. Como que são feitas as manchinhas, gente? Manchinha, manchinha. Irregular, até porque a vaquinha tem as manchinhas irregulares. Você vai medir, tentar fazer dos dois lados do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Tenta fazer uma linha. Se você quiser colocar uma fita. Qual o nome daquela fita, gente? Ó. Acabei de mexer. Minhas tintas estão... Eu tô com um ventilador aqui em cima, bem atrás da minha cabeça. Pensa, um calor absurdo. Esse Natal vai ser bom pra ir pra praia. Aí o que acontece? Tá secando todas as tintas muito rápido. O que eu tô mostrando aqui? Pintura simples, sem segredo nenhum. Você pega o que você tiver aí,
não vai deixar de fazer a peça porque não tem o pincel X e Y de 30 a 40 reais. Não precisa. Isso aqui você compra aquelas lojinhas de coisas da China. Gente, eu tô pintando de muito longe só pra mostrar pra vocês. Não dá nem pra ver o que eu tô fazendo bem, mas é só pra mostrar o quanto é fácil mesmo, ó. Se você pegar um pincel como esse, você pode só encostando, ó. Pronto, já virou uma manchinha. Para não ter que ficar fazendo várias vezes, deixa o pincel bem carregado, porque aí evita de ficar esbranquiçado e você ter que fazer várias vezes, entende? De ficar refazendo mancha aí, eu já não indico, tá? Deu para entender, né, gente, como que são feitas as manchinhas. Então, não precisa de molde para fazer manchinha, tá bom? Você vai fazer isso em todas as peças, eu vou deixar aqui no canto, porque já vai secar, é muito rápido. Vou fechar essa minha tinta aqui, que eu praticamente já perdi. Muito rápido a secagem. Mesma coisa na orelha, faz uma manchinha. Cuidado na orelha, porque mancha o outro lado. Ah, eu fiz, manchou. Faz igual do outro lado, tá? Mas na orelha é só um pedacinho que se coloca. O que eu quero mostrar aqui pra vocês é o seguinte. Vou tirar esse celular daqui. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. É a respeito de onde a gente vai colocar a argola. Uma argola de... Ela tem 12 centímetros, mais ou menos, né? 11,5 essa daqui. Eu peguei uma fitinha, fiz um viés, posicionei. Quando eu fiz essa costura, eu fiz ela mais larga, eu deixei mais espaço na barra. Por quê? Porque se você deixar cortar bem rentinho na hora da costura, fizer uma costura de meio centímetro, por exemplo, de deixando de espaço, quando você for virar, vai ser difícil fazer isso aqui. Porque esse corpinho, ele tá estruturado no feltro, lembra? 2 camadas de tecido e 2 camadas de feltro. O que eu vou fazer aqui? Já vou firmar prender essa parte aqui. Pra não ter problema dele ficar se soltando. Eu aqui uso muita cola. Por quê? Ah, é só com cola? Não. Mas eu uso a cola pra deixar tudo firme. Depois que seca, eu venho e passo costura. Então... Eita, não era tanta cola assim, mas tudo bem. Passo a cola um pouco em cima, um pouco embaixo. Eu vou centralizar a minha pecinha e vou deixar aqui. Enquanto ela seca, ela fica guardadinha, paradinha. Secou, eu vou passar uma costura aqui. E costumo passar 2. Mas se você quiser passar uma bem na beiradinha, já é o suficiente. Dá um retrocesso bem aqui em cima, por causa dos puxões. E a nossa peça fica pronta. No projeto anterior, no meu projeto, no meu ateliê, eu vendia com essa parte aqui do corpo já no tecido principal. Então, se você quiser, você pode fazer já no tecido principal e ela já sai meio que com uma blusinha. E você faz uma manguinha simples, aquelas que a gente corta o círculo, né? Faz um fuxico e encaixa aqui no bracinho, dessa forma. Aqui, para enriquecer mais o projeto, eu vou trazer uma versão de blusinha, tá? Por quê? Porque eu quero que essa minha cliente ela consiga retirar essa roupa para lavar. Então, quando ela precisar, ela tira, tá? O que eu vou fazer agora? Esperar secar, vou passar uma costura de segurança, vou encher essa peça e a gente vai falar sobre a blusinha dela, bem simples. Bora lá fazer a blusinha. Meninas, vocês vão cortar no molde, ele vai assim, né? Na dobra do tecido, tá vendo? Vocês vão cortar exatamente em cima do risco. E na outra, é um molde semelhante, só que ele é um pouquinho maior desse lado e ele é aberto. Tá vendo? Acaba ficando em 2 partes. Você corta 2 vezes. Esse aqui você corta uma vez na dobra do tecido. Vai estar escrito assim, na dobra do tecido. Tá bom? Como que monta essa blusinha? Peraí, vamos lá. Esqueci de falar de como. Você vai colocar, deixa eu identificar aqui, frente com frente dessa peça. Vai alfinetar ela, leva pra máquina. Costura, deixando pelo menos uns 2 dedinhos de cada lado, tá? Você faz daqui pra cá, fecha essa lateral. E aqui você já pode fazer a barrinha e colocar um elástico, se você quiser, ou deixar a barrinha solta. Faz isso do outro lado, faz aqui uma barrinha embaixo também. Aqui na gola, eu aconselho vocês a costurar e deixarem um pouquinho mais de espaço. Por quê? Porque a gente vai fechar, digamos assim, né? A gente fecha aqui, passa a costura. Eu deixo 1,5 centímetros, 1 centímetro, é porque
Quando a gente terminar, eu vou usar esse espacinho para fazer o acabamento da minha gola. Tá vendo? Então, se você deixar só meio, olha que difícil que vai ficar. Fica muito pequenininho. Então, deixa pelo menos 1 centímetro, tá? Na costura aqui. Cadê uma caneta? Na hora que eu procuro um trem, eu não acho aqui. Ó. Pelo menos 1 centímetro na costura. Não costura muito na beiradinha, não. Aqui você pode costurar mais na beiradinha, como você tem de costume. Mas aqui você deixa um pouquinho mais de espaço, tá? Pra gente poder fazer a vira e o acabamento. Assim, a costura onde eu mostrei pra vocês. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai desvirar pra fazer o acabamento da gola. Lembra que eu falei pra vocês deixarem espaço? Então esse é o momento, olha. Com o espaço eu consigo deixar um acabamento melhor, tá? Então a gente vai fazer esse acabamento virando. Depois de ter feito toda a gola, nas laterais a gente vai fazer uma dobrinha que a gente vai colocar o botão, o velcro, o que você quiser. Então a gente vai abrir bem as costuras para poder vir fazendo o acabamento da gola, ó. Tá vendo? Dá para fazer tranquilamente se você deixou o espaço que eu falei. Ó, tá? Deixa eu dar uma vincada aqui. Deixa eu passar aqui rapidinho. Aqui nessa dobrinha, ela é um pouquinho mais chata, você abre bem. Organiza, vê se não tem nada, como eu diria, empapando a dobrinha de novo. Abre bem a costura. Traz até o final. Quando chegar perto do final da costura, você vira. Levanta o calcador. Eu venho reto um pouquinho. Levanto o calcador de novo. E sigo reto até o final. Pronto. O acabamento da gola ficou pronto. Toda a volta. A gente vai fazer o que agora? Dobrar aqui, passar uma costurinha também. E a gente já vai descer. A gente já vai descer para fazer a barrinha também. Faz dos dois lados. Excesso de linha, gente. Complicado excesso de linha, né? Do outro lado também, ó. Dobra só um pouquinho, pouca coisa, tá? Vou tirar aqui. Agora vamos pra barra. Se você, mesmo que você queira fazer a blusinha, e se você quiser fazer o corpo da vaquinha já num outro tecido, ao invés de fazer no corpo dela, também fica legal, tá? Você pode fazer em vários tons. Por exemplo, o corpinho dela podia ser em tons de pink, de rosa. Não vai aparecer, vai ser muito pouco. Aí fica a seu critério do que você acha legal. Eu prefiro deixar no tom do algodão para dar a sensação de roupa mesmo. O cliente gosta dessa sensação de trocar. Aqui costuma dar uma encruvinhadinha bem aqui debaixo do braço na dobra. Você dá um pique. Normal acontecer isso. Eu costumo dar um pique para não soltar o ponto do overlock. Eu passo um pingo de cola. Aí eu acabo selando. Deixa eu mostrar o que eu faço. Vou achar minha colinha. Tem uma cola aqui que tá novinha. Tem uma que tá mais velha. Cola de silicone é complicado. Você compra grande, ela fica dura. Você compra pequena, ela acaba no meio do trabalho. Aí é triste. Ó, essa já tá dura. Tudo secando muito rápido. Muito calor aqui em São Paulo. Eu tenho uma tia que mora na Bahia, Itabuna. E lá parece que tá chovendo. Sei lá. É o que estão dizendo. Minha mãe que conta. Minha tia fala como é que tá o tempo lá. E minha mãe conta como é que tá o tempo aqui. A gente fica trocando informações. Que pra quem não sabe, eu sou de Gandu, Bahia. Mas moro em São Paulo, atualmente. Mas vamos lá, voltar ao assunto que interessa. Eu deixo assim, aí não desfaz o overlock. Lívia, não tem overlock. Então, minha querida,
faça aí, passe uma termolina, alguma coisa, pra ver se segura, pra não desfiar muito o tecido, tá? Como eu passei a cola, não vou desvirar agora, mas a gente vai desvirar e vestir nela. Aqui a tinta já secou porque tá um calor. Ó, eu não vou... Como é que fala? Eu não vou, não. Eu posso colar cola de silicone, isso fica na cozinha. A cozinha já é quente naturalmente, tá vendo? Ou então você pode fazer ele articulado. Como que é o articulado? Passando costura de um lado para o outro com cordão encerado ou com linha mesmo, para que ele fique mexendo os bracinhos. Aqui não é o caso, porque ela quer colocar igual uma que eu fiz. Ela vai ser assim, porque na original ela tem um vaso. Essa minha cliente, ela não quis o vasinho, ela vai pôr só a flor, tá? Então ela vai pôr ramalhete de flor. Então não importa, eu não quero que ele fique se movendo, eu quero que ele fique realmente fixo para ela conseguir colocar as florzinhas. Então a gente vai fazer o quê? Cola nela, cola no bracinho e usa alfinete para manter isso seguro até secar. A gente pega aqueles alfinetes exclusivos para estragar e a gente vai encaixar aqui. Opa, deixa eu trazer mais perto de mim. Eu tenho os alfinetes próprios para estragamento. Ó, isso aqui não é a mula sem cabeça, isso é uma vaca. A gente vai colocar a cabeça nela. Se você quer fazer igualzinha a minha, deixa ela aqui, ó, bem nessa curvinha, ó, para poder juntar. Quando juntar aqui na frente, ela já vai baixar um pouco. Então não deixa baixa, não. Deixa ela altinha, como se estivesse para frente, porque na hora que você der os pontinhos, ela vai baixar, tá? E se a cliente botar um vasinho, alguma coisa pesada, e você colocar ele muito para baixo, vai atrapalhar no pano. Então tem que ter sustento aqui. Talvez eu ponha um pouquinho mais de cola ainda. Aqui a cabecinha, a mesma coisa. O que a gente vai fazer? No caso, eu vou pôr cola quente, tá? Por quê? Porque é só para segurar. Você pode deixar isso aqui aberto e isso aqui mais arredondado e encaixar se quiser. O que que eu faço aqui? Eu passo um pingo de cola e venho dando os pontinhos. Por quê? Porque essa vaquinha vai aguentar força, puxando o tempo todo o pano aqui. Então, eu prefiro que fique bem costurado, tá? Você pode pôr cola de silicone, esperar secar e depois vir costurando para dar acabamento. Aí a gente vai fazer o focinho. O focinho tá aqui no canto. Por ser de outra cor, ficou separado. Mas a gente faz toda a volta do focinho, enche e faz a aplicação. E eu já mostro pra vocês, deixa eu achar ele no meio da bagunça. Vamos lá, aqui eu já colei os bracinhos, tô secando, tá? A cabeça também eu posicionei, tô esperando secar. As orelhas eu dou uma dobradinha, pra depois fazer a aplicação, ó. Eu passo um pouco de cola e venho e aplico. Deixo a orelhinha assim. Se você quiser deixar ela toda aberta, não tem problema nenhum, tá? Vai de gosto mesmo. Eu tô aqui com a blusinha. Eu não mostrei pra vocês. Eu vou mostrar porque, apesar de não ser esses projetos, os meus projetos já não tô colocando mais como iniciante. Por quê? Ali é tão fácil você colocando intermediário. É porque, na verdade, não é porque é difícil. É porque quando eu coloco iniciante, a artesã, ela acha, a pessoa que está iniciando, que eu vou ensinar como costura, como passa o ponto, como que regula a máquina, e não é assim. Então, para evitar confusão, né, para evitar transtorno para mim, eu resolvi não oferecer mais como curso de iniciantes. São aulas extremamente fáceis, mas para quem já entende um pouco, para quem já costura um pouco, tá bom? Então, quando vocês verem, é intermediário, não é porque é difícil, é porque eu não ensino a base da costura. E para algumas pessoas isso é muito importante. Então, para ficar tudo muito claro, eu deixei assim. Tô utilizando o elástico, eu vou começar só prendendo ele. Dobrei a manguinha para dentro, retrocesso. Eu pego a barrinha que eu fiz na mesma largura, né, que eu comecei, puxo o elástico e costuro por cima. Ah, eu posso fazer isso antes, porque senão fica difícil? Deve. É que eu, por causa da aula, às vezes eu pulo as etapas para ficar mais fácil para mostrar, tá? Abra as costuras e você vem
puxando. Você puxa para o seu dedo e vem. Essa é a forma mais fácil. Puxou para o dedo e traz. Ah, eu faço de outro jeito. Legal, desde que dê certo, tá bom? Só precisa dar certo. Dando certo, tá ótimo. Fica bem apertadinho para costurar mesmo, é meio chatinho. Então, se quiser fazer antes, bem legal. Esticou, parou o dedo, costura. Esticou, posicionou o dedo. E você vai fazer isso até encontrar o outro elástico. O outro elástico não, né? A outra ponta do elástico. Encontrou? Sobrepõe, retrocesso, tira essa linha arada. 300 mil fios de linha. E a manguinha tá fofinha, prontinha pra vestir. Tá bom? É isso, vamos vestir nela. Coloca aqui o seu viés, se você quiser. Ah, não quero fazer removível. Cola. Aí quem vai decidir como vai ser feito é você. Eu vou fazer do outro lado e já trago o vestidinho nela pra vocês verem como que ficou. Bora continuar aqui. Eu tô com a sainha do avental. Coloquei o guipira aqui, posicionei ele frente com frente, passei uma costura e agora é só fazer o quê? Virar e rebater. E a gente vai ter um barradinho. Aqui vocês vão franzir a mão com um ponto largo e puxando, ou na própria máquina, ou fazendo pregas, como vocês acharem melhor. Isso aí tem que servir dentro do avental, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas o molde vai estar certinho. Vocês vão vir costurando em cima da linha. Na parte de baixo, vocês podem cortar em cima da linha. A linha tá bem aqui, tá? Então, aqui vocês cortam na linha. Ah, Lívia, eu quero fazer uma costura embutida. Então, vocês mantêm esse espaço para poder dobrar o tecido e encaixar essa parte dentro. Eu não vou fazer embutido, então eu vou cortar para não ficar muito longo, tá? O meu, ele não vai ser embutido, ele já tá com... Já vai ficar com overlock. Já vou passar no overlock, então não precisa. Então, o que eu vou fazer? O meu não vai ser embutido. Então, eu vou tirar essa barrinha aqui. E quando eu for costurar, eu já vou deixar o fitilho, as fitas de cetim já embutida. Aqui não tá aberto, deixa eu cortar aqui já. Isso aqui é o espacinho que eu tô deixando pra costura, né? Só pra mostrar aqui. No molde tem um risquinho. Eu ponho a fita de cetim, sempre coloco com brilho pra cima pra não me perder. Então, eu ponho o brilho pra cima. Aqui tá o risquinho, eu ponho ela bem no começo do risquinho, passo a costura, faço isso nos dois risquinhos, tá? A gente vai costurar como? Daqui, por toda a parte de cima até aqui. Aqui eu já rebati, né, o nosso guipira, já fiz um franzido, ficou um franzido bem tranquilo. Na medida do molde vai ficar assim. Se você quiser uma coisa mais pomposa, deixe mais, aumente para 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, o tamanho que você quiser aí, tá? Eu tinha falado para não fechar a lateral, pensei em fazer um modelo diferente, mas aí eu lembrei que a ideia é facilitar a troca, né? Então, a gente vai fazer assim, para colocar botão, tá bom? Então, vamos deixar aberto. Eu já overloquei aqui. E o que a gente vai fazer? No franzido, eu sempre começo o meu franzido um pouquinho para dentro do tecido, deixando uma borda. Por quê? Eu vou pegar a frente é essa, vou posicionar e vou abraçar. Vou abraçar aqui esse tecido, tá? E vou fazer a minha costura normalmente. Mesma coisa do outro lado. Eu vou abraçar, eu já medi, já sei que esse é o tamanho, tá? Já franzi certinho. E eu vou passar a costura agora. Tem um excesso de linha aqui, mas como é do franzido, eu não quero mexer antes de passar a costura. Eu vou organizar esse franzido aqui junto
com a parte de cima do vestidinho, do avental e costurar. Quando eu desviro aquele abraçado que eu dei, ele acaba já fazendo um acabamento na lateral. Por isso que eu não fiz acabamento antes, tá? Tá vendo? Eu dei aquela abraçada, quando eu desviro ele fica assim. Agora você vai levar pro ferro, dá uma passada pra assentar. E você pode rebater se você quiser, pode acrescentar alguma outra coisa nele, tá? Ah, eu quero colocar um outro guipire, quero colocar um outro detalhe. Aí fica a critério de vocês. Mostrando aqui a parte de trás, eu não coloquei botão ainda, tem um outro alfinete aqui embaixo. Então, botãozinho, você pode pôr 3 ou 2, já é o suficiente. Na frente ele fica desta forma. Se por algum acaso o seu bonequinho ficar menos cheio, né, porque os meus são bem cheios, e você achar que ficou grande pra você, porque o meu tá certinho pra esse corpinho, tá? Mas se você não encheu o suficiente e der a diferença, reduz essa parte, tá? Pra encaixar direitinho. Como vocês estão vendo, do jeito que eu faço, ele fica direitinho, tamanho certinho. Aqui embaixo a gente já tem a nossa argola. Vamos colocar o focinho. E na hora de colocar o focinho tem um outro detalhe que é importante. A gente posiciona o focinho para fazer um risco. E para quem não tem muita experiência em pintura, essa seria a hora de pintar os olhos. Então é melhor pintar antes de fazer o focinho e antes de fazer a costura de acabamento. Por quê? Se der errado, é só uma cabeça que você perde, tá bom? Então o foco aqui é nas meninas menos experientes, então testem antes, ou façam, ou pintem essa cabeça antes mesmo de posicionar aqui. Já tragam ela pintada, eu monto tudo depois pinto, mas eu faço muitas peças, então acaba tendo uma prática maior, tá? Aqui eu fechei o focinho dela, fiz um risquinho aqui, olha, contei aproximadamente 4, deixa eu ver se é isso mesmo, se são 4 ou 3 centímetros, que às vezes até eu me enrolo, peraí. Isso, tá certo, é 3 e 4 centímetros. Contei do meio 3 e 4 centímetros e fiz a marcação. Aqui que eu vou colocar os botões, tá? A gente vai colocar 2 botões, eu utilizo botões de bambu. Deixa eu ver se eu acho eles aqui perdidos. A gente utiliza... Peraí. De bambuzinho assim. Ó. E o que acontece? Quando ele afunda, e eles estão de cores... Eles são bem rústicos, né? São de tonalidades diferentes, mas essa é a graça. A gente vai colocar eles aqui e depois colocar. Eu não vou ultrapassar a agulha, atravessar a cabeça, não. Eu vou fazer aqui, vou costurar esse nariz aqui no focinho e depois colar o focinho na boneca. Qual vai ser a altura do teu focinho? Do focinho da tua boneca? Esse aqui? Então, você vai apertar, vai pegar uma caneta, faz uma marcação simples, tenta fazer na mesma posição, para não se perder muito, tá? Pra que essa posição? Pra gente fazer os olhos. Então, o que eu quero aqui? Se aqui é o centro, a gente vai colocar o olhinho da boneca. Põe aqui 1 centímetro, 1,5 centímetros para cada lado e faz uma bolinha, um ovinho, tá? Você vai fazer um círculo e depois você vai riscar cílios que seja ou nada disso. A sobrancelha, você faz a curvinha. Eu não vou fazer outra aqui porque tá com a posição errada, eu vou acabar riscando errado. Mas o ideal é você já deixar esse risco do olhinho pronto para quem não tem experiência. Se tem experiência, manda bala e risca depois, tá? Eu fiz o risquinho lá, coloquei aqui no meu colo para poder ver, né? Ó. Coloquei a caneta, passei na mesma posição. Não tira a caneta da posição da sua mão, porque senão fica torto, tá bom? Fiz os risquinhos, como você pode ver, é só um ovinho. Aqui, mais ou menos de altura, ficou 1 centímetro, 1,2. Aí você calcula, vê o tamanho para ficar parecido, tá? Aqui, eu vou ver se eu consigo deixar no molde. É que assim, é uma coisa muito de cada um, mas dá pra deixar no molde o círculo pra vocês darem uma olhada. Resolvi mostrar pra vocês fazendo aqui, caso a pessoa não tenha ideia de como faça, né? Como faz. Dei o nozinho de segurança, vou passar pra cá. A marcação que eu já fiz, como eu havia mostrado. A gente puxa. Leva pra lá de novo. Eu faço isso 2 vezes.
Eu tô usando linha de bordar aqui, tá? Mas você pode fazer aquelas de 100% poliamida. É que eu não tenho dela marrom, eu tenho linha de bordado só. Mas você pode fazer se quiser. Ó, passei as voltas que eu quis. Pego qualquer parte aqui mesmo. Só pra garantir que não vai sair, eu dou uns dois nozinhos. E o que a gente vai fazer agora é colar lá no roxinho. A gente já riscou, né? Já tinha encontrado a posição dos olhos. A gente fez com 1,2 aqui, centímetros, né? Ou 12 milímetros, caso queiram assim. Para fazer o risco dos olhos. A gente achou o meio, jogou 1 centímetro, entre 1 centímetro e 1,5. Mais do que isso não, tá, gente? Agora é só posicionar. Eu tenho uma cola aqui que tá mais velha. Eu vou usar ela porque ela vai secar mais rápido. A outra tá bem novinha, tá super, super líquida. Como eu tenho dito em todos os vídeos, deem preferência para cola fria, ainda mais coisa de cozinha. Que área gourmet, nossa, área gourmet é um perigo, porque começa a despencar a tua peça lá. Já pensou? Não vai dizer que aprendeu comigo não e fazer coisa errada, hein? Vou colocar, vou posicionar e vou deixar ela secar, vou esquecer, tá? Deixa eu ter uns cabelados voando aqui. Eu vou esquecer essa peça secando, não vou mexer. Deixar ela quietinha, tranquila. E vou pintar esse rostinho. Como que pinta? Pincel. Como é que fala? Se você quiser usar a cabecinha, sempre falo dessa cabeça aqui, desse alfinete. Que dá pra pintar também. Porque é um olho que é uma bolinha, né? Não tem segredo, é só preencher a bolinha. E se você tiver uma caneta, você pode fazer a sobrancelha com a caneta. Se não tiver, faz com pincel, que nem eu faço mesmo. Aqui, eu deixei espaço, porque eu passei cola só no centro, então eu já sabia que eu podia corrigir depois. Mas vocês passem o blush antes de posicionar, tá bom? Fica melhor. Eu já tô acostumada a passar depois, mas vamos lá. Você, quando terminar a peça, não vai deixar só o meinho... Nossa, quanto cabelo. Não vai deixar só o meinho do rostinho preso. Aí você vai passando cola, observando onde precisa mais, onde precisa menos, entende? Esse meu negócio aqui tá comigo desde que eu comecei a fazer boneca. Vocês acreditam? Eu ganhei de brinde. E é o meu xodó. Já peguei outros. Tem uns que são incríveis, mas eu não gosto. Eu gosto só desse. E ela já fica com blush certinho aí. Vamos aproveitar e colocar a orelha no lugar. Já tá aqui mesmo. Como ela é de pendurar, a gente vai posicionar o chifre. A gente vai posicionar o chifre e colocar a argolinha, porque ela é de ficar pendurada. Vou dar uma sujada de cola boa aqui. Vou achar a posição que eu quero. E é lógico que eu vou pôr o alfinete. Cola de silicone demora demais. Você tenta posicionar de um jeito que fique bom aí. Você tira, dá uma olhada. Vê se tá bom mesmo. E depois você arruma o que tiver errado. Ó, pra mim aqui tá jóia. O que você vai pôr aqui depois da cabecinha? Um laço. Um laço, uma flor, o que você tiver aí. Se você quiser colocar de adorno, fica legal. Só não deixa pelada. Tem o chifre, né? Pra quem quiser colocar só o chifre também. O chifre é a última coisa que eu coloco. Tá pegando forma, né? Eu vou cobrir esse olhinho aqui. Passar uma tinta nele. E ela fica pronta. Reta final da nossa vaquinha. O olhinho já tá preenchido. Ela tá cheia de alfinetes. Porque a gente já colocou o chifre aqui. Coloquei no lugar, né? A mãozinha tá com o elastiquinho só pra mostrar. A cliente que vai decidir. Ainda não perguntei pra ela se ela quer que eu mantenha elásticos, né?
para ficar mais fácil para ela retirar a roupinha para lavar, ou se eu posso pôr um pinguinho de cola quente e ela aquece quando quiser separar, ou se eu posso dar um pontinho e ela faz depois. Tem um jeito que eu uso desde sempre para colocar, para pendurar. Gente, não precisa ser assim, mas é o jeito que eu tenho feito desde sempre e eu gosto do resultado. Depois que seca isso aqui, eu costumo fazer um X com uma linha de bordado para dar um acabamento ainda mais rústico. Eu pego uma argolinha, coloco num retalhinho, eu rasgo um pedacinho do próprio material. Todas as minhas vaquinhas são assim, tá? E eu colo aqui embaixo, nesta peça aqui embaixo. Por que tem que ser assim? Por causa da mobilidade. O que eu preciso? Eu preciso que essa argola não fique correndo aqui dentro. E eu preciso fixar ela. Eu passo um pingo de cola só pra garantir que vai ficar no lugar certo. Peraí. Que é minha... Eu tô na luta com a cola aqui porque ela tá dura, mas eu não quero usar outra que demora demais pra secar. Então eu passo um pouco de cola na parte de trás e posiciono. Deixa eu dar uma olhada aqui sem borrar o rostinho. Ó, posiciono. Depois eu venho e faço um X para dar um acabamento mais rústico, tá? Eu não vou fazer esse X agora, porque eu vou esperar essa cola aqui do meio secar para não grudar na minha agulha. Então ele fica com essa mobilidade aqui, é isso que eu quero, tá? Pode ser costurado direto na cabeça, pode. É que eu tô acostumada a fazer assim, pra mim é mais prático. É a última parte. De decoração, eu gosto de utilizar esses guizos. Essas coisas que eu estou usando, gente, eu vou deixar tudo aí linkado. Agora a gente pode deixar linkado aqui pelo YouTube, para vocês comprarem na Shopee, no Mercado Livre, né? Então todos, o guizo, o material que eu utilizei para fazer ela, eu vou deixar tudo linkado caso vocês precisem comprar, tá bom? Então eu ponho esse guizo, dou um nozinho lá. Não vou dar definitivo ainda, porque eu quero olhar a peça de perto antes de fazer isso. Essa peça tem dona, então não dá pra ir fazendo de qualquer jeito sem olhar. Ainda falta os botõezinhos, eu não coloquei. Ele fica penduradinho, acho que dá pra apertar mais um pouquinho. Pra decorar ele, eu pego o mesmo material e faço voltinhas assim, pra dar um volume, né? Nas outras peças eu usei assim e coloquei uma rosinha no meio. Achei que ficou charmosinho. Neste momento, se você não conseguir, você chama alguém. Eu tô quase chamando, mas eu vou tentar mais um pouquinho. Hoje deu. Não é sempre que dá não, mas hoje deu. 2 nozinhos. Corto as pontas maiores. Espalho bem. E eu vou colar. Deixa eu tirar isso aqui pra mostrar melhor. Ó, aqui eu tenho que passar um pouquinho mais de tinta. E eu colo bem aqui em cima, tá? Dou uma coladinha. Aí eu venho com a rosinha e põe em cima, porque todo o kit tem essa rosinha. Aí eu vou pôr rosinha nos bracinhos, vou colocar um lacinho na cabeça. Eu vou ver se eu faço um vídeo rápido, tipo shorts, com esse lacinho, porque eu uso ele em todas as aulas. Aí eu tenho que gravar todas as aulas fazendo lacinho. Eu vou ver se eu faço uma amanhã e coloco pra vocês, aí fica mais fácil. Aí eu deixo na descrição do vídeo pra quem não souber fazer o lacinho. Mas todas as aulas que tem por aqui, tem o tal do lacinho. Então, o que vai ser agora? Acho que acabou, né, gente? Perdi o elástico. É isso. Eu vou só fixar, tirar esse monte de prego da cara dela, tirar essa marcação de caneta, tá bom? E mostro pra vocês. A ideia da aula não é ensinar a fazer pano de prato, tá, meninas? Eu aconselho até vocês procurarem uma profissional aí pra ensinar vocês a fazer pano de prato. Mas essa peça, ela vai... Então, como eu vou fotografar ela com um pano de prato, eu já vou deixar isso meio que encaminhado por aqui. Seguinte, eu compro esses panos que já tem acabamento.
Aqui na lateral eu vou dar acabamento, ele vem sem, né? Eu costumo dobrar e rebater. E aqui eu corto um barrado com altura de 15 centímetros. Eu ponho uma régua. Se eu pegar a régua aqui, fica mais fácil para mostrar. Eu tento arrumar a barra antes de fazer isso, porque nunca vem certinho. Então, ó, tento alinhar o máximo possível. Faço um risco, corto o que tá torto, certo? E a partir daqui eu faço a minha peça. Antes de colocar ela aqui pra costurar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a parte que vai ficar pra cima, dou uma olhada, né? Esse tecido ele é meio que universal, mas vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui minha cianinha e vou bater aqui por cima do jeito que tá bom? Eu vou colocar a pontinha dela bem ali, rente ao corte do tecido, e vou passar uma costura no meio. Vou vir batendo aqui, ó, costurando. Depois de costurado, aí sim que eu vou posicionar essa peça sobre o pano de prato. Deixa eu cortar aqui e já mostro pra você. Passada a costura, você vai desvirar, você vai levar lá no ferro e vai deixar ele bem certinho. Se você quiser rebater, pode, mas vai ficar com costura dupla, tá? Então eu aconselho só leva lá no ferro e arruma pra gente. Passamos, ficou tudo bonitinho. A gente vai pegar o direito do nosso tecido com o avesso do pano de prato e a gente vai costurar. Deixa sobrar um pouquinho de cada lado. E o que você vai fazer aqui? Lembra do abraçar que a gente fez lá na roupinha? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho um clipe. Esse clipe é uma beleza. Ó. Mesma coisa desse lado. Eu vou dar uma abraçada nele aqui. Isso vai fazer com que o acabamento lateral já tenha uma guia quando a gente desvirar, tá? Não precisa deixar muito tecido, mas deixa uma quantidade que fique confortável para fazer essa vira, senão fica ruim. Ó. Eu acho que eu deixei bem no limite. Se deixado um pouquinho mais, seria mais fácil de fazer a dobra. Pronto. Vamos costurar aqui e desvirar. Costurei. Vamos desvirar. Se quiser refilar um pouco, deixar bem cortadinho, fica a seu critério, tá? Frente, a gente vai levar lá no ferro. Você pode abrir bem, não vai mudar. É só pra baixar mesmo, tá? Só pra você achar o meio certinho, ou vir acertando de uma vez. Eu vou lá no ferro, mas só pra mostrar pra vocês aqui. Como a gente fez aquele abraçado, ele já vai te dar uma direção de onde vai ficar a lateral, tá? Ele já vai ser teu guia. Passa bem antes, tá? E o pano de prato também tem que ser lavado. Aconselho a esse tecido aqui ser rasgado. Eu acho que dá menos problema do que cortado. Quando o cliente for lavar e passar, não vai ter aquela surpresa do tecido todo torto, sobrando para um lado, para o outro, entende? Então, o ideal é que o pano esteja lavado e esse tem que ser rasgado, ao meu ver, né? Mas você pode cortar também. E o que você vai fazer? Vai passar a costura 100%. Você pode passar aqui embaixo também? Pode. Mas quando a gente passa aqui embaixo, se tiver uma folga de tecido, vai ficar empapadinho. Se ele não tiver, ela pode até deslocar um pouco, mas não atrapalha o visual do seu pano de prato. Então, é isso. Acabamento aqui, né? A gente vai rebater. Costura. Se você tiver aqui algo que possa ser lavado, coloque alguma etiqueta que possa ser lavada. As douradas eu aconselho colocar nas bonecas. Eu tenho uma aqui que é de couro, talvez eu coloque aqui, vamos ver. E eu aconselho que você use por baixo a bobina cor branca. Então, por cima você vai usar a cor do seu tecido e por baixo a bobina branca. E a nossa vaquinha foi finalizada, adicionei aqui um lacinho tradicional
com um retângulo de 15 por 10 e ficou uma fofura. Pano de prato prontinho. Que pano de prato fácil, né? Dá pra fazer uns 50 desse fácil no dia, hein? Tudo perfeito. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. O dela vai ser um vasinho. Por enquanto tá esse elastiquinho, porque eu vou conversar com a minha cliente ainda. Já colocamos a argola pra pendurar. Ela tá perfeitinha e pronta pra ir pra casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem tiver interesse em adquirir o projeto, a descrição do vídeo contém mais informações, tanto do site quanto do catálogo. Ah, Lívia, qual que é a diferença do catálogo para o site? No site você compra, finaliza e acessa lá mesmo. No catálogo, você é direcionado para o WhatsApp para finalizar direto com a gente, tá bom? Então, se tiver dificuldade, chama pelo catálogo. Se já tiver mais jeito com sites, você faz a compra direto por lá, já acessa na hora também, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Eu vou deixar também o resto do kit para vocês conhecerem, que é a puxa-saco, né? A porta-sacolas e o vé da porta de vaquinha, que também estão à venda lá no site. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Até a próxima. E é claro que eu vim mostrar para vocês o kit da minha cliente Cristiane. Aqui tem a vaquinha porta-sacola, a nossa aula de hoje é a vaquinha porta-pano de prato e a vaquinha vé da porta. Todos esses projetos estão disponíveis para venda, tem informações aí na descrição, o material utilizado, ele está marcado também nesse vídeo, você consegue acessar aí na descrição ou durante o vídeo mesmo. Qualquer dúvida, meninas, entre em contato e até a próxima aula. Beijos!